Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no capítulo 21, dos versículos 29 até o versículo 33 do Evangelho de São Lucas. Praticamente Jesus concluindo este momento onde ele fala da sua segunda vinda. E é verdade, meus irmãos, Jesus virá na sua glória, como nós vimos ontem, com grande poder e glória, majestoso, os anjos que adoram o Senhor no céu, junto com todos os santos, ele virá para buscar aqueles que são fiéis. E aí Jesus conta esta parábola para dizer para nós: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer essas coisas que ele narrou e nós vimos durante esses dias, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Agora Jesus conclui com essa verdade. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Então, agora, Jesus está colocando uma coisa que é muito importante para a nossa compreensão. É nesta geração que isto irá acontecer. Embora as diversas gerações foram vivendo a expectativa desse retorno, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá. Então, cada geração vive essa expectativa. Então, quando ele diz essa geração, então, a geração lá do tempo dele e a geração nossa. Então, a geração do tempo de Jesus não viu ele retornar, ele subiu e ele não retornou. E aí vamos contando as diversas gerações que foram passando e todos foram vivendo essa expectativa e ele não voltou. E agora ele está dizendo que esta geração, a nossa, aí ele está dizendo, em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Então, como nós não sabemos, as gerações passadas viveram a expectativa, pelo menos aqueles que estavam vivendo a santidade. E Jesus não veio, esta geração terá que viver essa expectativa. Mas ele virá? Não sabemos. Vamos saber se nossa geração, só vamos saber se ele realmente vier. Mas se essa geração não vir, a sua glória, o seu retorno, a outra vai viver a expectativa. De repente pode ser que seja outra. Então nós não vamos viver também dizendo assim, não vai ser essa geração não, vai ser a outra. Nós não podemos afirmar isso. Nós podemos afirmar, você está entendendo o porquê que Jesus ele não deixou claro? Ao mesmo tempo que nós podemos dizer que vai ser a geração seguinte, nós poderemos dizer que pode ser que não seja. Como nós poderemos dizer, é agora, nesta geração. Mas poderá não ser.
Então, nós não temos que ficar afirmando ou não. O que nós podemos dizer é: hoje eu preciso viver essa graça de esperar o Senhor numa vida santa, porque pode ser que seja esta geração. E aí ele dá o sinal, né? Quando vedes que a figueira, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Então, se nós conseguimos perceber isso, que quando a figueira dá broto, o verão está chegando, nós aqui podemos dizer assim, quando as cigarras começam a ficar cantando daquela forma, isso indica que já estamos aí beirando o verão, não é isso? Não é assim que acontece? E aí, então vamos ficar atentos quando nós vemos esses sinais que vão acontecendo no nosso dia a dia. Pode ser que seja agora, mas pode ser que não seja. Mas como pode ser e pode ser que não seja, eu vou viver a santidade hoje. E aí, meus irmãos, acontecerá quando o Senhor vier o julgamento. E a primeira leitura hoje descreve como acontecerá o julgamento. Está no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o 4, depois do 11º até o capítulo 21, versículo 2. Mas eu vou pegar justamente esse finalzinho do capítulo 20, o versículo 11. Olha como é que João, dentro da visão, ele narra o julgamento universal. Como vai acontecer esse julgamento? Ele diz: vi ainda um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, Jesus sentado à direita do Pai. Ali diz que quando Jesus subiu aos céus, ele sentou à direita do Pai, porque ele é Deus. Lembremos que esses dias nós celebramos Jesus, o Rei do Universo. Aí, continuando, o céu e a terra fugirão da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Essa terra vai desaparecer, meus irmãos. Vai desaparecer, não vai sobrar nada. Só vai sobrar, e depois nós vamos ver aqui na continuação dessa leitura, o céu, onde Deus habita, e o inferno, que foi criado para o demônio e para aqueles que não quiseram servir a Deus. Então aqui diz: o céu e a terra fugirão da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Então aquelas crianças, todos aqueles que morreram, estarão diante do trono de Deus. Aqueles que já se foram. Lembremos aqui da ressurreição da carne. Os corpos ressuscitarão. Estarão todos diante de Deus. As almas que já estão no céu vão estar também diante do trono, é o juízo final. As que estão no purgatório também. E até aquelas que estarão no inferno. Todos estarão diante do trono de Deus, os grandes e os pequenos. Foram abertos os livros. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda. O livro da nossa vida, o livro da vida. Então foram julgados os mortos
de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. Lembremos que na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ela fala que todos nós iremos diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos, de tudo aquilo que nós fizemos neste corpo. É o que ele está falando aqui agora. Versículo 13. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. Eu serei julgado conforme a minha conduta como sacerdote. Você vai ser julgado conforme a sua conduta de casado ou de casada. Está entendendo? O solteiro vai ser julgado como solteiro, os religiosos serão julgados como religiosos, as religiosas também, os missionários, os corruptos, os bandidos, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados serão julgados como efeminados, os héteros serão julgados como heterossexuais. Todos nós seremos julgados, meus irmãos. Todos nós seremos julgados e não vamos entrar naquela onda. Deus é misericórdia, Deus não vai levar em conta as minhas faltas e não sei o quê, porque não dá para se imaginar que Deus poderia fazer uma coisa dessa com seus filhos. Será mesmo? Vamos continuar lendo aqui. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo, tá vendo? Para aqueles que vivem dizendo que Deus é misericórdia, aqueles que estão dizendo por aí que no último momento as pessoas vão se arrepender, porque é inadmissível que as pessoas vão para o inferno e tal, porque Deus morreu por nós. Então, uma vez que ele morreu, todos nós iremos para o céu, independente do que fazemos. Meus irmãos, isso é uma grande mentira. Eu volto a repetir, eu fico impressionado com aquele sacerdote que está fazendo pregações por aí, dizendo que a gente não precisa se preocupar com esse negócio de santidade, não, que todo mundo vai se salvar, que no último momento haverá conversão. Eu não sei de onde ele tirou isso. Então, quando ele lê essa passagem do Evangelho, ele vai dizer o quê? Essa passagem do livro do Apocalipse, ele vai dizer o quê? Que a história de carochinha, que fizeram isso para colocar medo nas pessoas, que não é bem assim, então que tudo isso é uma mentira. Se essa passagem do livro do Apocalipse é uma mentira, porque todo mundo vai se converter, então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou deixar de ser padre, porque todo mundo vai se salvar. Mas não é isso que as Sagradas Escrituras diz. Jesus diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus narra lá no Evangelho de São Mateus, e ele fala sobre o seu retorno, ele diz que vai ficar as cabras vão ficar de um lado e as ovelhas vão ficar de outro, para mostrar as cabras que são rebeldes, são revoltadas, que não querem saber de Deus, vão ficar à esquerda. As ovelhas que são mansas e humildes estarão à direita. E ali Jesus falou que haverá o julgamento, serão lançados no lago de fogo. Então tudo isso é mentira, conversa fiada? Não, isso aqui foi o escrito que colocaram lá no passado para colocar medo nas pessoas, que para colocar medo nada. Foi escrito, meus irmãos, justamente para que nós fiquemos em sinal de alerta. Imagina nesses países onde acontecem os terremotos. E aí a sirene toca. A sirene é para dizer o quê? Fiquem alerta, fujam, se escondam, a terra vai tremer. Então Deus está dando alerta e o pessoal está dizendo não, que é invenção e tal. Não é invenção, não, vai acontecer isso.
A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é essa que todos nós teremos que passar, não tem jeito, nós iremos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Quando as pessoas vêm para mim e falam, eu tô com medo de morrer e tal, aí fica com aquela história, eu disse, olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. O que, padre? Você vai morrer. Nós não podemos nos enganar quanto a isso, meus irmãos. Nós iremos morrer. Agora, se tem alguma coisa na tua vida que está precisando você resolver, porque você está com medo de morrer por causa disso, então resolva e morra santamente. Não adianta você estar com medo da morte, mas não muda de vida. Ou talvez você esteja com medo de morrer porque na tua cabeça está que tudo vai acabar, depois da morte não vai existir mais nada. Mentira, depois da morte, meus irmãos, é vida eterna. Só que a vida eterna pode ser com Deus ou pode ser sem Deus. A vida eterna pode ser no inferno como pode ser no céu. Então essa primeira morte nós iremos passar. Mas graças a Deus nós não podemos temer essa primeira morte, porque Jesus nos redimiu na cruz. Então a morte é apenas uma passagem para nós irmos para a eternidade, como eu disse antes, com Deus ou sem Deus. Então a segunda morte, ele está dizendo, cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo, que é o inferno, aqueles que não levaram a vida com Deus. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então no céu. Então, antes de eu dar continuidade a esse pedacinho, ao capítulo 21 agora, versículo 3 do Apocalipse, vamos voltar ao que ele está dizendo. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele, é o versículo 13. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Estão entendendo? Esta é a segunda. É dessa segunda morte, meus irmãos, que nós não podemos passar. Só que a segunda morte não é morte enquanto perda da vida. É morte porque não vai estar no céu. Então é uma vida de morto. É um sofrimento eterno que vai acontecer para aqueles que não se voltaram para Deus, que ficaram dizendo que Deus é misericórdia, mas não mudaram de vida, que levaram essa vida santa na corrupção, no roubo, não viveram os mandamentos da lei de Deus, disseram até que Deus não existia. Esses irão para a segunda morte, que é o inferno, sofrimento eterno, como está dizendo assim, o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo. Você quer ir para o lago de fogo? Eu sei que você não quer ir, então leve, pelo amor de Deus, uma vida santa. Saia desta vida de pecado. Não brinque mais com Deus. E aí? Aqueles que serão condenados ao inferno ficarão lá por toda a eternidade, nunca mais sairão de lá. Sofrerão eternamente porque não quiseram saber de Deus. Mas ao mesmo tempo, o bonito é o que João vai dizer. Aí ele diz: vi então um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra que João está falando, não é que vai ter um novo céu aqui, uma nova terra. Ele está falando da eternidade do céu, da convivência com Deus que teremos, se Deus quiser, por levarmos uma vida santa. E ali nós
Como nós somos cidadãos dos céus, como São Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, nós somos cidadãos do céu. E na carta aos Hebreus também vai dizer que a nossa cidade permanente é o céu. Então nós viveremos lá. Eu estou dizendo que nós viveremos lá porque eu estou lutando para chegar lá. E a minha esperança é de chegar lá. E espero em Deus que isso aconteça. Espero em Deus que eu não venha apostatar, ou seja, deixar a minha fé na Igreja Católica e nos seus ensinamentos e viver uma vida de pagão. Eu quero que se realize na minha vida o que João está dizendo. Vi então no céu, vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Estão vendo? Esse mundo aqui vai desaparecer. Eu quero viver nessa nova terra. Deus me livre de ir para o inferno. Eu estou falando isso para que você entenda isso também. Você compreende? Muda, é tempo de mudança, é tempo de levarmos essa vida santa. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Eu vi, João está dizendo, o Senhor vindo na sua glória como esposo em busca da esposa para levar-nos para o céu e vivermos eternamente lá. Deus me livre de passar por aquele julgamento aonde Deus vai dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Eu quero ouvir de Deus isso. Eu e você vamos levar essa vida santa para nós ouvirmos de Deus justamente essa frase: vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Vamos ser santos. O tempo urge. O Senhor está voltando. Se Ele não voltar na sua glória, agora Ele voltará para nos levar. E nós não temos muito tempo de vida, não. Ou você está pensando que você vai chegar a 100 anos? Tudo bem, se você chegar a 100 anos, vai até 100 anos. E depois? Não tem 101, não tem 102. Ah, você acha que vai chegar a 120? Tudo bem, você vai chegar a 120. E depois? Hein? Não brinquemos, levemos uma vida santa enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Quando o livro da vida for aberto, que lá esteja escrito, que lá esteja mostrado a nossa vida de santidade, a nossa vida com Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso que nos quer salvos e nos quer no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.